O Grêmio anuncia que mais um jogador testou positivo para o Covid-19. O teste que foi realizado no último domingo teve os resultados divulgados hoje. 81 pessoas foram testadas e um jogador assintomático foi diagnosticado com a doença. Agora pela manhã a gente manteve contato, o Marcelo Salzano e eu mantivemos contato com o Ciro Simone, diretor do Departamento Médico Gremista, que não deu muitos detalhes, ao contrário da última vez, sobre se esse atleta ele era um jogador reserva ou um jogador titular. Ele disse que em semana de Grenal não vai falar sobre isso, mas o Grêmio tem um desfalque para o Grenal, seja titular ou seja reserva, Meneghetti. Mas pode ser, inclusive, um jogador fora dos planos do Renato. Poderia ser também, né, Tiger? Poderia. Um grupo de mais de 30 jogadores, né, Meneghetti? Tem aí 33% de chance de ser titular, reserva ou de nem relacionado. Um jogador que daqui a pouco nem estivesse no projeto para ir a Caxias. Mas não podemos tratar isso como algo esportivo, né? Além disso, teve diagnosticado... Primeiro, ridícula essa nota, né? Ridícula essa nota. Grêmio tem 80 resultados negativos nos testes PCR para a volta do gauchão. E aí embaixo, um atleta assintomático. Não tratem a gente como César, vamos falar o português claro aqui. Isso é nota de Coreia do Norte, velho. Isso é norte de Coreia do Norte, que esconde os fatos reais da população. Essa não é uma nota digna de Grêmio, essa não é uma nota digna do grande assessor de imprensa que o Grêmio tem, do Vitor Rodrigues, que é um cara brilhante, que tem um currículo maravilhoso de Grêmio, Flamengo, Shakhtar Donetsk. Essa não é uma nota de presidente Romildo Bolzan. Eu sei que todas as notas do Grêmio normalmente passam pelo crivo. A do Luan, por exemplo, a saída do Luan foi o próprio presidente que escreveu. Ele escreveu e mandou publicar a nota da saída do Luan, da despedida do Luan. Ou seja, essa não é uma nota de Grêmio. Isso aí é uma nota... Cara, eu tô me contendo aqui porque, desculpa, isso é coisa de Coreia do Norte. Dizer que 80 deram positivos e um negativo. Gente, avião subindo não é notícia, avião caindo é que é. Qualquer pessoa que estudou o mínimo, como diz o Meneghetti, que até algumas pessoas ficaram chateadas. A terceira aula de jornalismo, depois da terceira aula de jornalismo, tu entende que, 80 positivo não é. A notícia é que tem um jogador, possivelmente um titular, acredita-se que pode ser um titular do Grêmio, e pelas informações de bastidores, a gente não vai dizer aqui porque não pode, mas que tem uma pessoa que está fora. Eu acho que é a expressão correta, quero só relembrar que o presidente Bolzan estará conosco a partir da 1h, talvez um pouquinho antes. Quero só lembrar que não é que a gente não vai dizer porque não pode, a gente poderia aqui ficar especulando o nome, não há legislação que coíba isso, mas eu acho que seria imoral, acho que seria antiético. Então, quando os jogadores internacionais testaram positivo, também as informações rodaram aí pelas redações e a Bandeirantes adotou essa linha, como no caso do Grêmio antes. Só que no Grêmio, quando o Diego Souza teve, que o Grêmio, acho que o jogador né? deu publicidade a isso. Que, na verdade, essa é uma prerrogativa do paciente do médico. E tem que ser respeitado, eu acho. A questão que eu coloco, a única crítica que eu faço aí não é o Grêmio, é o Inter. Eu só acho que isso não pode gerar dúvida no sentido esportivo, porque nós estamos falando de uma pandemia que é maior do que qualquer leitura esportiva. Tu acha que não pode servir a um treinador, seja ele de que time for? Eu acho que isso não pode ser motivo de, tu criar do ponto de vista esportivo, porque amanhã nós vamos saber. Se é titular, amanhã nós vamos saber. Então, eu não sei, eu não me agrado, acho que isso não é notícia. Eu acho que a tua preocupação, eu tô lendo assim, é porque há um ser humano com Covid. Ainda que esteja assintomático, né? O Grêmio diz isso na nota, né? Claro. Ainda que seja há um ser humano que está cometido o Covid, o que sempre é preocupação para os seus familiares e para todo mundo que gosta desse ser humano. Eu tenho uma dificuldade de entender se o clube esportivo, e eu não estou fazendo figura de linguagem, sendo sincero, se ele é algo público ou não é. Porque quando é para fazer campanha, de certa forma, para chamar o torcedor, por exemplo, o torcedor do Grêmio, do Inter, do Palmeiras, do Guarani de Bagé, aquele que paga mensalidade, ele está pagando mensalidade. Para que você se associa no clube? Você se associa para ter facilidade na hora de adquirir o ingresso. Beleza. Então, se eu me associei para adquirir ingresso e está num período que não tem ingresso e não tem dinheiro, o que eu penso? Eu vou ir lá e desmanchar, cancelar minha associação. A gente nota que grande parte do torcedor do Grêmio, do Inter ou dos outros clubes está mantendo a associação. Só que no momento de se divulgar alguma coisa, o termo que usou o JB da Coreia do Norte, o que é público? O clube Grêmio Inter, vamos pegar Grêmio Inter. É público, é privado, pode se valer do povo, pode se valer da imprensa, daqui a pouco não pode. Eu tenho uma confusão, sinceramente, para entender isso. E é muito essa relação. É muito boa a tua reflexão, Bagé, porque realmente é isso que a gente vê. Porque o torcedor quer saber o que está acontecendo. Vamos pegar um exemplo, assim, o Grêmio precisou, e o Inter precisou muito da comunicação para manter os sócios. Precisou muito da comunicação, da forma de comunicação para manter os sócios. E utilizou não só a imprensa, como também os seus veículos. Aí quando vai para o campo esportivo,
que no caso é o time escalado, é uma ou outra questão envolvendo alguma dúvida para o jogo, não. Aí é assunto de economia interna. Mas quando tem, não, precisamos mostrar, estamos montando uma campanha aqui, é preciso para... Isso não tira... Essa manchete me lembra a época que eu ainda era adolescente, que eu estava no mercado e tal, da noite, e eu ia pra balada e quando eu chegava, meu pai sempre perguntava no outro dia, tomando café aí, como é que foi o rescaldo? Eu só dancei com 10. Pronto. Eu não dizia que eu não peguei nenhuma. Dancei com 10. Era o que me interessava passar pra ele. Fala, JB. Essa é a letra miúda do contrato, Meneghete. Quando tu faz um contrato mal feito. O asterisco. É o asterisco. Todo mundo vai ganhar, você tá ganhando $1 milhão. É lá no final, assim, tu tem que comprar $2 bilhões. Sabe, tipo, é a propaganda enganosa que estão te fazendo. E eu nem vou entrar na questão de não divulgar o nome.